Como fiz mais de 50 mil no dropshipping? Nesse vídeo você vai entender todo o passo a passo para chegar nesse valor e principalmente agora que foi identificado um platô no faturamento, como é que nós precisamos agir para ultrapassar esse faturamento. Dito isso, vamos ao vídeo porque essa vai ser uma super aula com muito conteúdo do campo de batalha. Fala galera, é esse o Demetrio por aqui e agora eu quero ir direto para a conta. Olha só, aqui no último mês foi 53 mil, no mês anterior foi 39 mil, nesse mês ainda não estamos nem na metade, mas já está aqui nos últimos 30 dias com a média de 51, tá muito provável que vai ser bem similar ao mês anterior. E aqui tem uma grande sacada: para chegar nesse resultado foi necessário utilizar várias estratégias, porque no dropshipping a forma que nós fazemos para escalar é diferente. E eu sempre ensino estratégias, muitas estratégias de venda, porque eu aprendi todos os tipos de estratégias, já estou há muito tempo no mercado vendendo, mas existem estratégias que você pode aplicar para todo tipo de nicho, para todo tipo de produto e dar certo. E existem outras que não, existem outras que só para alguns casos em específicos. E para que nesse vídeo o maior número de pessoas possam aplicar e ter resultado, eu vou focar naquelas estratégias que mesmo que você esteja vendendo um infoproduto, você pode aplicar que vai dar certo, porque são princípios que eu utilizo em todos. Aqueles que são muito específicos do dropshipping eu não vou compartilhar, porque senão só iria servir para um tipo de pessoa, e eu sempre quero ajudar o maior número de pessoas a terem resultado. Então agora que você já sabe, deixa teu gostei no vídeo e inscreva-se no canal, porque aqui é muito conteúdo do campo de batalha. Eu gosto de documentar o que eu estou fazendo e trazer conhecimento real para você entender como funciona. Entendeu isso? Vamos lá. Aqui quando nós descemos tem algumas coisas importantes que eu quero te mostrar para a gente ir logo em seguida para a conta de anúncios. Primeiro, no mês passado nós tivemos um volume muito maior de pedidos e todas as estratégias que eu vou te explicar foi necessário para chegar nesse resultado, mas aconteceu algo muito diferente do padrão, que nós tivemos um número muito maior de pessoas só gerando boleto, só gerando Pix, que às vezes são curiosos. Então, dependendo do nível que você chega de escala, às vezes acaba aumentando muito. E aconteceu isso. E tá tudo bem. O que importa é que do resultado de pedidos aprovados, ficamos com lucro. Então, existe sim recuperação de vendas, existe sim todo um processo para converter as pessoas que não finalizam, mas eu já comecei falando disso para você entender que sempre vai acontecer de ter alguém que gerou um boleto e não pagou, gerou um Pix e não pagou, e às vezes tem meses que é muito acima da média, igual no mês passado, mas o que importa é se das vendas que foram concretizadas você teve muito lucro. Foca se está vindo mais dinheiro para o bolso, se está, mantém, porque tem muitas coisas que a gente não controla, a gente muda as ações para reduzir, e esse mês a gente já fez isso, mas não dá para 100% de imediato mudar, são ações que acontecem a médio e longo prazo para mudar totalmente esse cenário, mas uma vez que você entende, você consegue mudar. Entendeu isso? Pronto, agora vamos para a conta de anúncio. Aqui na conta de anúncio vou atualizar, eu coloquei aqui os últimos 30 dias e como é que funciona. A minha intenção aqui é, em todos os anúncios que foram vinculados nos últimos 30 dias, você entender estratégias, e para você entender as estratégias, nós temos que fazer aquela análise básica. E se você nunca fez esse tipo de análise básica, isso demonstra que você não sabe nem analisar. Então, bora focar agora na análise básica. Presta atenção. Começando pelo primeiro criativo que mais vendeu. Nesse criativo saíram 48 vendas. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, quantas finalizações eu tive por venda. Então, vou abrir a calculadora. Foram 92 finalizações dividido por 48 vendas. Nesse caso, eu tive praticamente 2 finalizações por venda.
a média ficou baixa. Isso é muito bom e eu vou colocar aqui porque essa informação é muito importante. 2 por venda. Uma vez que eu coloquei, aí agora eu quero saber qual é a média de clique por venda. Então é só ir ao lado. Nesse mesmo criativo eu tive 1.852 cliques. Aí eu pego e faço o cálculo. 1.852 cliques dividido pela quantidade de vendas, que foi 48. Nós vamos ter exatamente o número de cliques por venda. 38 cliques. Com base nesse número, você vai estabelecer a média. Vamos para o próximo. ROAS. O ROAS já vai ter aqui, ó. ROAS, retorno sobre investimento aqui, ó. O retorno sobre investimento foi de 6. Quer dizer que voltou 6 vezes o valor investido. Se investiu R$10, voltou 60. Se investiu 100, voltou 600 e assim por diante. Depois do ROAS, já coloquei aqui 6. Aí agora eu vou te explicar como é que a gente vai para a próxima etapa. Eu comecei com o melhor criativo, aquele que mais vendeu, para te explicar a ordem que a gente faz a análise. Só que vamos levar em consideração o seguinte: quando você está trabalhando com faturamento maior, você tem que levar em consideração até o que fica no prejuízo. Então preste muita atenção. Se eu rodo no mês atual mais de 200 campanhas para chegar nesse faturamento, até aquelas que não deram lucro, elas entram no cálculo. Ou seja, nós vamos agora fazer esse cálculo até as que não venderam, já que eu coloquei os últimos 30 dias, vai pegar tudo, até as que não venderam, para a gente ter a média geral, porque essa geral é muito mais importante. Por que é mais importante? Entenda uma coisa, uma vez que eu já sei que no geral, até no pior cenário, eu tive 38 cliques, vamos supor que permaneça a mesma média, 38 cliques por venda. Então, se eu vou fazer um projeto de acelerar as vendas, bateu 40 cliques, não vendeu, eu posso desativar. Bateu CPA, não vendeu, eu posso desativar. Não teve pelo menos 2 finalizações dentro do CPA, eu posso desativar. Ou seja, você vai ter muito mais dados para ser assertivo. E o problema é que eu vejo as pessoas querendo escalar sem entender que quanto mais dados você olha, mais você consegue escalar com lucro. Porque o que eu consigo fazer, seja para a área de dropshipping, onde nós conseguimos ultrapassar a média de 50 mil de faturamento, ou seja, para a área de infoproduto, não é mágica, é estratégia, é análise. Então, bora agora para essa análise geral. Vamos começar então pela parte de finalização por venda. Vou pegar o número total de finalizações, 645, até pegando os que não venderam dá isso, 645 dividido por 313, que foi o número de vendas nos últimos 30 dias, dividido por 313, deu uma média de 2, ou seja, não ficou diferente do que a gente viu apenas em um criativo. A diferença é que apenas em um estava 1,8,9 mais ou menos, e eu arredondei para 2, e esse já deu 2,06. Mas o mais importante é o geralzão. Agora vamos para a parte de cliques por venda. Vou ver a quantidade de cliques. O geral foi 11 mil cliques nos últimos 30 dias. Aí eu pego 11.097 dividido pela quantidade de vendas. Aí quantas vendas foram feitas? 313 vendas. Aqui eu sei que a média de clique por venda foi 35. Antes tinha dado 38. Então o mais importante agora é esse, 35. Se dá 35 e não vendeu, já é o que eu posso me basear. Agora vamos para o ROAS. Qual foi o ROAS geral? O ROAS geral já tem aqui o cálculo, foi 4,83. E antes estava dando 6. Então 4,83. Agora que eu tenho essa métrica geral, o que é que eu preciso te passar sobre a parte da estratégia? Eu sei minhas médias fixas. Quer dizer que essas métricas estão estabilizadas. Então, se elas estão estabilizadas,
como é que eu aumento o faturamento se eu não consigo mudar elas? Para que eu aumente o faturamento, eu tenho que mudar elas. E como é que eu mudo elas? Aí agora vamos lá para responder essa pergunta. É só vir na parte das métricas secundárias e aqui está a grande sacada. Por exemplo, ao olhar CTR de 0,96, quer dizer que o criativo não está chamando a atenção. Se eu for pegar qual foi a maior CTR dos últimos 30 dias, vamos ver. A maior de todas foi o criativo, esse daqui que teve uma CTR de 9, mas ele não entregou muito. Ele só teve 4 cliques. Então não vale. No mínimo, eu só vou contar aqueles que tiveram 35 cliques. Por que no mínimo 35? Porque é a média para uma venda, que é a média geral. Então 8 cliques é pouco, a gente não conta. Já esse daqui, peraí, 89. Então, ó, vou marcar esse criativo aqui, o criativo da imagem 14, ele deu uma CTR de 2%, então já vou notar aqui, para mim escalar, eu vou replicar esse criativo. Por que eu não usei ele mais vezes? Eu não tinha visto isso antes. Aí eu coloco aqui, ó, imagem 14, eu sempre coloco essa numeração nos criativos, eu tenho uma forma de identificar eles, porque como a gente faz um número gigantesco, aí agora é só pesquisar aqui na biblioteca que a gente vai produzir nos criativos, eu pego na minha pasta o número, eu já encontro ele e eu posso estar replicando para vender. Então já coloquei aqui a imagem 14, feito isso, vamos ver se tem outro que dá para usar, que tenha passado de 35 cliques. 25 não vou contar, 11 não, mas esse 25 está tão próximo, mas não é 35, tem que ser rígido nessa análise. Esse daqui, 131, a CTR deu 1,85, também não acredito não, também é imagem 14, por que eu parei de usar essa imagem? Eu estou curioso para saber, o custo por compra dela aqui estava 50, lá em cima não teve vendas, então tem alguma coisa que nós precisamos olhar, que ela estava muito boa, mas por algum motivo não converteu. Será que só foi a fatia do público? Então vale a pena estar indo atrás de mais um teste com essa imagem. Teve a CTR de 1,75, então 1,75 é o criativo 0,6, então vou notar aqui o 0,6. E aí esse processo é necessário eu dar continuidade aqui. Eu comecei a fazer com você porque eu gosto de trazer experiência do campo de batalha, então preciso fazer isso até o final com todos os criativos. E aí agora, para não ficar cansativo, eu vou para o próximo passo. O que é que eu faço, tá? Já mapeei então os com a melhor CTR. Aí eu vou para os que têm a menor CTR. Por quê? Os que têm a menor? Porque eu quero saber aqueles que até escalando, até aumentando o investimento, eles não aumentaram o custo por clique. Então CPC é o maior balizador do lucro. Por quê? Porque se eu tenho uma CTR muito alta e o meu CPC está baixo, compensa. Mas se a minha CTR está baixa, o meu CPC continua baixo, também compensa. O que não pode é o CPC estar muito alto para a média do seu ticket. E cada produto vai ter uma média, mas nesse produto a gente busca sempre menos de R$1 no clique, dá um ROAS muito bom. Quando passa de R$1, geralmente não sai uma boa quantidade de vendas. Então até agora não encontrei nenhum aqui com CPC bom. Peraí, deixa eu ir descendo, porque tá trazendo aqui os criativos desde o início. Nossa, vai demorar muito desse jeito. Peraí. Como tem muitos anúncios que rodei e alguns nem chegaram a ter clique, já foi desativado, então vou aqui organizar pelos que tiveram clique e eu vou buscar os mais baratos. Até agora o mais barato daqui é esse de 56 centavos, agora o mais barato é esse de 40, então vou procurar um mais barato de que 40, esse daqui 42 também é bom, e aí pronto, vou parar por aqui. Temos 3, então criativo de número 15, esse criativo 56 centavos, criativo imagem 11, 40 centavos,
e o 0,1 42 centavos. Aí eu noto aqui os criativos que tiveram menor CPC, porque existe um motivo para os criativos ficar com menor CPC. Eu vou ter que olhar dentro deles a configuração que está do público, que o público é muito provável que teve uma concorrência menor, e também a imagem que foi utilizada para divulgação, porque quando você coloca uma imagem e ela não sobe muito o CPC, é porque a qualidade ficou boa, o Facebook entregou mais. Agora, quando a qualidade fica baixa, geralmente por estar baixa, fica mais caro o CPC. Então vou e noto aqui essas imagens. Pronto, já coloquei o maior CTR, maior CPC, agora o maior ROAS. Qual é que teve o maior ROAS de todo? Para entender qual a estratégia que eu usei nele e poder replicar. Ó, os de maior ROAS foi o 0,1 validado, que quer dizer que a gente do outro mês trouxe ele para esse mês. O 0,5, que ele teve um ROAS de 22. O 0,6, 0,1, mas já o criativo novo. Pronto, todos esses aqui que estão com ROAS muito alto, o que é que eu vou fazer com eles? Vou pegar e repetir esse padrão. Então eu também preciso notar qual é o número deles. Pronto, agora vamos para a parte mais importante. Eu peguei todos esses dados. Eu sei, olhando aqui, que no mês passado eu cheguei em 53 mil e que existe uma probabilidade que, se manter esse ritmo, vai chegar nessa mesma média, porque ele mostra aqui que nos últimos 30 dias já está em 51 mil, está baixando 2 mil, mas existe uma probabilidade de chegar na mesma média. Para que eu ultrapasse, com base nessas informações que nós coletamos, eu tenho que executar 3 estratégias. A primeira é escalar esses criativos que já foram mapeados com mais investimento, porque quando você encontra em uma campanha um formato que você consegue colocar mais investimento, você demora mais a estar otimizando. Segundo, como eu sei que no dropshipping a quantidade de campanhas com alto orçamento acaba sendo inferior, geralmente a gente tem muito mais campanhas com muito orçamento do que só uma. Então a segunda estratégia vai ser diversificar, fazer o maior número de criativos para identificar aqueles que vão todo dia suportar uma quantidade de 5, 10 vendas. Então essa vai ser a segunda parte da estratégia. E a terceira parte, como ali eu percebi que algumas tiveram o maior ROAS, eu sei que essas que tiveram o maior ROAS foi da estratégia que eu ensinei para vocês de escala com segurança. Então agora, se você não assistiu como é que funciona essa estratégia de escala com segurança, tá nessa série aqui, tá tudo documentado. Vai lá e assiste, porque eu documentei do 0 a 5 mil. Era para fazer 5 mil em 7 dias, mas eu acabei ultrapassando e fazendo mais de 14 mil em 7 dias. Do 0 mostrei todo o passo a passo. Clica aqui, vai lá e assiste, e eu te vejo no próximo vídeo.